Oi meninas, mais um vlog de leitura começando, depois da minha primeira leitura de 2025, que foi um pouquinho decepcionante pra mim. Escolhi um outro livro e comecei a leitura de Colheita de Ossos. E assim, já no prólogo, eu fiquei impactada. Então vamos ver um pouquinho de como vai ser essa leitura. E eu vou mostrar um pouco de como vai ser essa experiência pra vocês. Vamos lá. Gosto de ler sem necessariamente saber muito sobre o que eu tô lendo. E a tag me ajuda muito nisso, porque eu sou assinante já há um tempo. E aí eu recebo todos os meses um livro que ainda vai ser lançado pela editora. Eu sou assinante do pacote inéditos, e aí eu sempre recebo um livro que ainda vai ser lançado pela editora. Não necessariamente eu leio num time perfeito. Esse livro aqui, por exemplo, ele foi enviado para os assinantes em 2023 e eu tô lendo só agora. Mas eu gosto porque me traz livros super diversos, com temáticas diversas e de autores super que eu não conheço ainda e de outros lugares do mundo. E esse livro aqui, como sempre, como eu costumo fazer, eu comecei a ler sem necessariamente saber exatamente do que se tratava. E me surpreendi já aqui no prólogo, porque descobri que se passa no Brasil. Aqui no segundo parágrafo, quando fala sobre uma fazenda em Santa Catarina, eu parei e vim ver um pouco sobre o escritor, e ele é brasileiro. A ambientação também é toda no Brasil, pelo que eu pude verificar, do pouco que eu li até agora. Tô na página 33, mas já tô gostando muito. E é um thriller policial. Pra quem curte, fica aqui no vídeo, porque eu vou contar um pouquinho do que eu tô achando desse livro. Gente, atualizações da leitura. Eu tô em 1/3 do livro. E assim, totalmente inconclusivo, mas absolutamente atraente. A única coisa que eu sei até agora, o protagonista é o Hugo, que é um policial civil novato, que se mudou para uma cidade do interior. Passou no concurso, foi trabalhar numa cidade do interior de Santa Catarina. Ele é do Rio Grande do Sul. Na segunda semana que ele tá trabalhando, tem um assassinato bem bizarro, no qual há 2 vítimas humanas. Todo o gado, as galinhas, vários animais da fazenda também estão mortos. E as vítimas humanas são 2. Um cara que é encontrado pendurado assim, na cabeceira da cama, com o corpo totalmente aberto e um coração exposto em cima da cama. Que depois descobre-se que esse coração que está em cima da cama não é dele, mas de uma outra vítima que também está morta, mas na plantação de soja do lado externo dessa casa, nessa fazenda. E aí é uma vítima do sexo feminino, que até o presente momento não foi identificada. Aparentemente não tem relação direta com esse outro homem, que é o morador da fazenda. E o coração que está em cima da cama é o dessa vítima mulher. E o do homem que foi retirado do corpo está em outro lugar, aleatório. É encontrado na casa de uma outra pessoa que aparentemente imagina-se que seja suspeito do crime. Bom, esse cara que morre é um jornalista que morava lá com a esposa e tinha uma vida um pouco pacata e discreta, aparentemente. Essa esposa tá desaparecida, ninguém sabe onde ela está. Na noite do crime, um amigo dele liga pra ele dizendo que recebeu um vídeo de alguém que estava dentro da casa dele. Pede pra ele tomar cuidado. E aí é justamente esse amigo
que tentam incriminar, plantando o coração verdadeiro dessa vítima que foi assassinada na geladeira dele. Ele foi preso como suspeito desse assassinato, mas depois entende-se que era uma pista falsa. E eu tô nessa. E aí o vizinho do Hugo deixa, do nada, na porta do apartamento dele, um diário todo escrito em alemão. E com a ajuda da perita, que é uma médica bem incrível, que fala alemão fluentemente, porque estudou fora, estudou na Alemanha um tempo atrás para fazer uma especialização, eles descobrem que nesse diário está narrando a história de um cara que fugiu da Europa na época do Holocausto, enfim, nesse contexto de Segunda Guerra, e veio para o Brasil, e que depois ele conheceu uma outra moça judia que veio para cá por causa de um cara, um general nazista, que fugiu de lá e trouxe ela como prisioneira. E aí eles meio que se apaixonam, ele esconde essa moça para que ela não volte para casa desse ex-general e continue sofrendo os abusos. Ele esconde essa moça na casa dele e depois de um tempo eles se casam. E é isso que tá relatado nesse diário, que até o momento não tem conexão nenhuma com a história. Mas assim, as peças estão soltas. A gente precisa achar uma conexão entre tudo isso. Mas o livro, muito, muito bem escrito até agora. Não é aquela coisa que as informações parecem que estão simplesmente soltas. A gente ainda não consegue enxergar a conexão entre elas, mas a gente vai vendo que vai se formando uma trama. E a impressão que eu tô tendo ao ler é que eu não posso deixar nenhuma informação passar batida, porque pode ser que eu vá precisar disso depois. Eu tô adorando essa leitura, muito boa. E olha que eu estou apenas no começo. Outro adendo muito importante. Nada disso estava programado, mas eu estou tentando fazer desse vlog de leitura algo um pouco em tempo real, à medida em que eu vou pensando, eu quero trazer as considerações para vocês. Como é bom ler livro nacional bem escrito, né? A gente às vezes está meio condicionada a ler muita literatura estrangeira. E nesse literatura estrangeira vem muita coisa dos Estados Unidos, né? A gente acha que tá sendo uma literatura estrangeira, mas é muita coisa muito apenas dos Estados Unidos. E eu tava vendo um vídeo essa semana no TikTok de uma moça que ela falou que leu um livro de um autor, não lembro, eu não vou conseguir lembrar qual o livro que ela cita que leu, de um autor norte-americano, e depois leu um livro nacional, e ela disse que se pegou nesse lugar pensando como os livros aqui da América do Sul, enfim, tem outras camadas de narrativa. E que, comparando com essa recém-leitura que ela tinha feito de um livro escrito por uma pessoa da América do Norte, ela achou muito superficial quando ela comparou. E às vezes a gente lê tanto uma literatura estrangeira, mas que é, sobretudo, americana dos Estados Unidos, porque americanos somos todos, que a gente acaba lendo, aceitando isso como uma literatura boa, e de fato tem livros bons, mas esquecendo de ler obras de outras nacionalidades e de enxergar essas outras camadas, essas outras características narrativas de outros movimentos literários, de outros lugares do mundo, e isso também é muito importante. E aí, para encerrar minha reflexão aqui antes de eu dormir, como é bom conhecer novos autores brasileiros, né? O autor desse livro eu não conhecia. Eu tô conhecendo através dessa leitura. Talvez em um outro contexto eu não adquirisse esse livro, porque, sei lá, me conhecendo, talvez o título não me chamasse a atenção, só se fosse uma indicação de alguém. Mas por isso que eu gosto da assinatura tag. Eu sempre falo dessa assinatura aqui, e não é publi,
Não é nada. É porque eu acho muito interessante a proposta da gente receber mensalmente livros diversos. Livros de diversas autorias e com diversas temáticas. Porque isso proporciona pra gente ter contato com obras de autores que talvez de outra forma, por plena escolha nossa, nós não conheceríamos. Esse livro, por exemplo, é um exemplo claro de que em outro contexto talvez eu nunca escolhesse esse livro para ler. Mas estou aqui fisgadíssima por essa história. Atualizações sobre a leitura. Eu tô na página 215, quase chegando aqui na parte 2. E assim, eu acho que eu vou virar essa madrugada lendo, porque eu quero muito saber o que vai acontecer. Até agora, o cara que tinha sido assassinado, a gente descobriu que ele tinha caso com algumas mulheres casadas. A mulher que é encontrada morta lá na plantação de soja, que provavelmente foi assassinada junto com ele, é uma inglesa que que a polícia tá supondo até agora que ele possa ter tido um caso com ela. A esposa continua desaparecida e a única coisa que a gente sabe dela é que ela tá em um porão, meio que com os punhos e os tornozelos amarrados lá no escuro absoluto, sem saber nem quem sequestrou ela, nem o que vai acontecer com ela. Paralelamente, surge uma nova personagem, uma mulher chamada Pamela, correndo no parque, aparentemente ali uma outra personagem que surge no meio da história. No mesmo capítulo, ela é sequestrada nesse parque. A família dela denuncia à polícia esse desaparecimento dela e depois a gente tem o corpo dela sendo inserido na cena do crime inicial. Então, a casa onde o cara foi encontrado morto, o suposto assassino, que agora a polícia também tá supondo que é o mesmo assassino, volta a essa cena do crime e coloca o corpo dessa mulher lá. E a polícia começa a achar que esses dois crimes estão interligados, obviamente, por esse fato do assassino da Pamela ter tido o trabalho de colocar o corpo dela lá nessa cena de crime. E assim, as coisas que estão acontecendo aqui estão me deixando, assim, inquietas. Eu preciso saber mais. Mais uma vez, que escrita envolvente. E deixa a gente muito curioso e... Nossa, eu tô ansiosa pra terminar. Então, voltarei com atualizações em breve. Cheguei na parte 2 do livro. Eu acho que falta menos de 100 páginas pra terminar. E, assim, tá muito interessante. Eu tô quase sem fôlego aqui, tentando saber o que vai acontecer depois. É isso, pessoal. Concluído
mais um vlog de leitura. Finalizei a leitura de Colheita de Ossos e eu preciso dizer que eu adorei esse livro. Sem sombra de dúvidas, foi uma surpresa do início ao fim. Eu amei a escrita, eu adorei a narrativa. Recomendo muitíssimo para vocês. E foi um contraste com a minha primeira leitura do ano, que prometia ser um thriller, né? Que foi A Empregada. E eu não me identifiquei, eu não gostei. Mas esse livro aqui foi absolutamente envolvente. Foi muito boa essa leitura. Eu tenho algumas considerações com relação à narrativa, à escrita do Pablo Zorzi. Eu amei, absolutamente amei. Foi um suspense muito bem construído ao longo de toda a narrativa. Teve alguns momentos em que eu comecei a desconfiar de alguns personagens, comecei a desconfiar de algumas possibilidades, mas mesmo assim a surpresa não deixou de existir. Mesmo assim, a reviravolta não deixou de ser surpreendente, pelo menos na minha experiência, lendo esse livro. Isso porque o escritor, o Pablo, ele conseguiu trazer de uma maneira muito sutil algumas pistas sobre alguns personagens que dava pra gente ali um pouquinho de norte do que poderia ser a solução para esse crime que acontece no início do livro, mas sempre no final ele arrematava com uma surpresa, com uma reviravolta e com uma informação nova. Isso fez com que a leitura não tivesse uma reviravolta mirabolante, não tivesse ali um plot twist absolutamente desconectado com o que já estava sendo construído na história, mas ainda assim trazendo surpresas, ainda assim trazendo elementos que, pelo menos na minha experiência, me deixaram de queixo caído. Então, mesmo em alguns momentos, captando algumas coisas de alguns personagens, eu ainda fui pega de surpresa pelo final dessa narrativa. Mesmo conseguindo ali entender algumas minúcias que a história ia trazendo pra gente, no final eu ainda fui surpreendida. E muito surpreendida. Surpreendida nos capítulos finais até a última frase. Então, assim, foi uma leitura que valeu super a pena. Eu amei, indico muito. Depois de ler esse livro, eu descobri que o Pablo tem uma outra publicação. Então, provavelmente, irei pesquisar depois. Eu não conhecia e é um escritor brasileiro. Então, vale a pena nós lermos mais escritores brasileiros da atualidade. E principalmente desses gêneros que temos aí aflorando no Brasil, para que a gente também consiga usufruir, digamos assim, de todos esses talentos que nós temos no mercado editorial brasileiro. Às vezes a gente fica aí, né, lendo alguns thrillers, lendo livros com essas narrativas policiais, de investigação policial, com esse cunho mais investigativo, de fora do país. E deixamos de conhecer livros excelentes que são escritos por pessoas muito talentosas, aqui ambientados aqui no nosso país e que podem ser muitas vezes surpreendentes, envolventes e com narrativas que trazem camadas muito profundas dos personagens, que é o caso desse livro aqui. Para mim foi, e eu repito, o oposto da experiência leitora que eu tive com A Empregada, que tá sendo tão aclamado, né? Para mim, essa experiência leitora aqui de Colheita de Ossos foi
muito boa e deu um gás nessas minhas leituras de início de ano. Então, se você não conhecia ainda esse livro, recomendo muitíssimo. Se você já leu, coloca aqui nos comentários as suas impressões, compartilhem comigo o que vocês acharam. Se você já conhecia o autor, já leu outro livro dele, também compartilha aqui comigo que eu quero saber um pouquinho mais sobre esse escritor brasileiro. Um beijo e até o nosso próximo vídeo. Tchau!